Oi, gente! Eu tava aqui consultando o oráculo e eu tirei uma cartinha, eu quero compartilhar aqui com vocês, que é uma carta do oráculo Starseed, que já tem ele traduzido no Brasil, que chama Sementes Estelares, se eu não me engano, que é esse oráculo aqui, da Rebecca Campbell. Eu já fiz aqui o review de um outro oráculo dela e eu gosto muito dessas cartinhas. Vou fazer um sobre esse também. E a carta fala sobre aterramento, que fala pra gente aprender a ser humano, mas sem pertencer a esse mundo. A gente vivenciar aqui, mas sabendo que a gente não pertence a esse mundo. E pra mim é meio que um tapa na cara mesmo, porque isso acontece muito comigo. E pode ser que aconteça com vocês. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o que fala essa mensagem. Eu passei até para o meu outro celular aqui, traduzindo, porque ele é em inglês. E fala assim que muitas das almas têm dificuldade de vivenciar, experienciar aqui a 3D, né? Essa vida humana, um corpo humano. E que a gente, muitas das vezes, está muito conectado com o mundo espiritual, com as energias do universo, com o todo mesmo, do que a vivência própria em si, né? E isso acontece muito, principalmente quando a gente desperta, porque a gente vê um mundo, um outro mundo tão mágico, tão infinito, tão próspero, como, por exemplo, a natureza, o quão abundante ela é, como essas coisas são tão abundantes, e quando a gente vivencia essa realidade aqui e a gente vê toda essa densidade, todas essas coisas negativas, mas de um jeito que tanta intriga, tanta escassez, tanta desigualdade, e eu acho que isso pesa muito na gente, né? Porque você começa a ver todo, de um lado, o mundo todo abundante, infinito de possibilidades e tudo, e a gente tendo que viver aqui. Só que nessa carta fala que pra gente se lembrar que a gente escolheu ter essa vivência. A gente pediu para estar aqui neste momento, vivenciando e experienciando tudo isso. Só que a gente vem sem lembrança, sem memórias, né, disso tudo. Então, por isso que acaba sendo difícil. E eu vou compartilhar aqui o que tá falando. Fala aqui do desafio, como eu falei pra vocês, né, que a gente quando percebe que tá com essa experiência humana, a gente quer muito mais essa conexão metafísica e conectar com Deus, né, com o todo. E também fala, cadê a outra parte aqui? Fala que tem algumas outras pessoas que elas conseguem todo esse aterramento e elas vão para um lado mais materialista, né? E acabam se perdendo disso tudo, mas que outras pessoas ficam sempre sentindo essa saudade, esse não pertencimento de achar que o que eu tô fazendo aqui, eu não sou daqui, realmente a gente não é, a gente não pertence, a gente precisa aprender a vivenciar as experiências humanas, mas sabendo que a gente não é daqui e que isso tudo vai passar, isso é só uma passagem, que a gente tá aqui de aprendizado, que, né, para nossa evolução, e que um dia a gente vai retornar para o nosso lar, né? Mas que enquanto isso a gente tem que aprender a lidar com as coisas da matéria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fala do equilíbrio, que a gente precisa manter esse equilíbrio, pra gente lembrar que a gente escolheu estar aqui, e que fala assim, ó, que quando a gente tira essa carta, que a gente tá sendo chamado a concentrar mais as nossas energias no mundo físico, para aprender a ser humano. Uma alma num corpo humano, totalmente presente ao que a vida na Terra tem para te oferecer. Então, muitas vezes, quando a gente tá só no outro plano, sempre buscando estar só em conexão com o todo e com o universo e com a espiritualidade, a gente esquece de aterrar e outras coisas vão gerando desequilíbrio aqui na Terra, porque a gente não tá nem aqui nem lá e tá querendo muito mais estar lá, que é o meu caso, do que aqui. E tem sido um desafio, mas eu sei que a gente precisa deste aterramento, né? Por mais que a gente às vezes se sinta oprimido, sufocado, querendo fugir, querendo não vivenciar isso, a gente precisa aceitar, e para ficar, eu acho uma experiência mais leve,
conseguir buscar um equilíbrio. Então, de repente, conciliar algo que te dá prazer e que te leve a essa conexão, mas ao mesmo tempo também você tem que vivenciar coisas materiais, que seja um trabalho, que seja coisas aqui físicas da Terra. E a gente tem que aprender que a gente veio aqui e a gente, assim como o universo ele é abundante e tudo isso, mas e que por isso a gente é digno, a gente é merecedor de ser próspero aqui, de ter um lar confortável, de ter um relacionamento saudável, de ter pessoas boas próximas da gente, porque a gente é merecedora de tudo isso que tem de melhor, porque assim como a natureza, como o universo é abundante, nós também somos, e somos diretamente conectados com ele. A diferença é que estamos vivenciando essa experiência aqui que a gente precisa aprender. Então, hoje a mensagem é bem rápida aqui, mas eu quis trazer esse pensamento, essa mensagem, porque eu me sinto dessa forma e quando eu tirei essa cartinha, até compartilhei com algumas amigas, né, essa mensagem, mas pra mim bateu assim, foi... eu precisava de receber. E eu espero que você, né, que recebeu essa mensagem, se conecte e que essas palavras possam de alguma forma te direcionar, te auxiliar neste momento. E eu peço que se você sentir, que você compartilhe aqui comigo nos comentários, que eu vou gostar de saber se você se sente assim, como você está passando por essas experiências, né? O despertar, ele é algo assim que a gente vai vivenciar, eu acho que pro resto da vida a gente só vai parar quando a gente iluminar, né? Eu acho, porque a gente sempre tá descobrindo algo novo, vivenciando algo novo, e não é fácil, né? A gente tem altos e baixos com essas descobertas e vivências e processos e downloads e tudo, mas tem dias que a gente não vai estar bem, tem dia que a gente vai estar com a energia para baixo, que a gente não quer nem sair de casa, mas tem dias que a gente já vai estar melhor, já vai, né, tá com a energia mais elevada e tá tudo bem, gente, né? Nunca tem essa linearidade, vivenciando tantas coisas diferentes, tantas adversidades aqui nessa 3D. E é isso, então, essa mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!